Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Maurício Bacar, sou astrólogo, numerólogo e terapeuta, e hoje vou retomar um assunto que eu abordei no tema da cor verde aqui dentro do meu canal. Vou falar um pouquinho sobre os elementais. Basicamente, o que seriam os elementais dentro da natureza, os espíritos elementais? Em primeiro lugar, eles não são os espíritos dos elementos. Eles são basicamente os espíritos que moram nos elementos, e por isso haveriam elementais do elemento fogo, do elemento ar, do elemento água e também do elemento terra. Basicamente, então, esses elementais, eles regem desde planetas, galáxias, estrelas, até reger, obviamente, o fogo, o ar, os mares, os rios, o fundo dos vulcões, enfim, os elementais estão em tudo que é ponto do nosso universo. Eles dão as cores dos entardeceres, eles ajudam na pintura, digamos assim, de algumas plantas, das cores das peles dos animais. Então os elementais, é uma vasta gama. E tem os mais próximos, claro, que muitas vezes habitam nos bosques, habitam muitas vezes até a nossa casa. Só que aí entra um ponto muito importante. Os elementais, o plano mais denso dele não é o plano físico como o nosso aqui, que nós estamos acostumados na experiência humana. O plano mais denso dos elementais é o plano vital. Dessa maneira, tudo que nós falamos, emitimos e emanamos de emoções, de pensamentos, impactos que nós geramos nos ambientes, como barulhos, enfim, seja barulho físico ou barulhos psicológicos que nós mesmos geramos, tudo isso tende a afetar os elementais. Ou afastam eles, ou, dependendo da nossa vibração, dependendo da vibração que nós mantemos dentro do ambiente, os elementais naturalmente vão se aproximar. E basicamente os elementais, eles, além de terem o corpo mais denso como o corpo vital, eles reagem a uma coisa muito importante, as cores. Por isso então que os elementais eles têm essa função muitas vezes de dar as cores para as plantas, para os animais, para os entardeceres, mas eles reagem também às cores. As cores da nossa roupa, as cores das paredes. E claro, os elementais, principalmente esses que estão os mais próximos do ser humano, eles respeitam principalmente os seres humanos que mantenham a calma, que mantenham a tranquilidade, que mantenham a serenidade. É dessa maneira que nós vamos manter, digamos, um bom ambiente para esses espíritos elementais da natureza. E claro, quem eram aqueles que tinham uma relação direta com os elementais na antiguidade? Os alquimistas. Os alquimistas eles só conseguiam transmutar os elementos, transmutar alguns seres muitas vezes, quando eles tinham um respeito e eles tinham uma serenidade e uma vida interior muito profunda que fazia com que eles tivessem ali naquele momento da experiência alquímica uma relação muito natural e muito próxima dos elementais que, por sua vez, auxiliavam o alquimista. Então nós temos que entender que tudo que é, como falei, raiva, rancor, grito, violência psicológica, violência física, tudo isso tende a afastar os elementais. E, como falei no início, existem elementais do fogo, do ar, da água e da terra. Os elementais do fogo são as salamandras, ou seja, lembrando, os espíritos que moram nos elementos. A salamandra não é o espírito do fogo, é o espírito que mora no elemento fogo. E muitas tradições já falaram a mesma coisa de que nós temos que evitar ao máximo de mexer no fogo com um objeto pontiagudo, e principalmente quando é de metal. Nós devemos evitar ao máximo fazer isso. Sempre que possível, mexer no fogo com algum pedaço de madeira, por exemplo. Então nós temos a salamandra, que são os espíritos que moram no fogo. No ar, né, nas tempestades, nos ventos, nós temos aí os silfos, os elfos, que inclusive habitam a parte ali onde nós temos as flores, o cheiro, o aroma da flor ali, esses elementais também habitam. Então esses elementais do ar moram muitas vezes nos bosques. Os elementais do elemento água, como por exemplo ondinas, nereidas, sereias, ninfas, habitam em açudes, lagos, rios, mares, oceanos. É aí que habitam esses seres elementais do elemento água. E os seres elementais que regem e que custodiam o elemento terra seriam os gnomos e as fadas, que são os mais conhecidos por várias tradições. Como falei, se a gente vai estudar essa gama de elementais, esse assunto é abordado em praticamente todas as civilizações. Porém, como nós vivemos hoje num mundo que é muito materialista e tremendamente contaminado, não contaminado somente a nível físico, mas principalmente contaminado a nível psicológico,
Esse é um tema que muitas vezes não entra em pauta, não é falado, mas quanto mais a gente volta no passado, quanto mais a gente estuda as antigas tradições, mais a gente percebe um respeito que os povos tinham em relação a todas as coisas. Uma especial cortesia com tudo, com objetos, com os elementos, com animais, com pedras, com plantas, com outros seres humanos, uma cortesia com o próprio corpo, enfim. A cortesia e o respeito eram praticados em vários momentos históricos porque se tinha um conhecimento muito mais profundo da natureza. E esse conhecimento muito mais profundo da natureza era fruto do conhecimento profundo que as pessoas tinham de si mesmas. Então esse é um tema que é complexo muitas vezes da gente entender, porque como falei, os elementais não vibrariam aqui a nível físico, eles só apareceriam a nível físico em condições muito específicas. Por quê? Porque eles são principalmente do nível energético. Então, para que a gente possa ter uma relação mais adequada com esses espíritos elementais da natureza, depende de todos nós mantermos aí um nível de serenidade, de tranquilidade psicológica, e que é de fato a nossa função enquanto seres humanos para a gente vislumbrar o nosso espírito. Se não há harmonia nos nossos 4 elementos, que justamente a astrologia estuda, terra, água, ar e fogo, nós não vamos vislumbrar o ser, nós não vamos vislumbrar esse mistério que habita em nós. E como Shakespeare já falou há um bom tempo atrás, ser ou não ser, eis a questão. O ser, o espírito, é isso que nós precisamos vislumbrar. E, como falei, se nós temos uma harmonia nos nossos 4 elementos, nós vamos ter uma relação harmônica também com os elementais. Como sempre, se você gostou dessas breves reflexões, deixe seu like e, lembrando, colocamos aqui no link na descrição uma pré-inscrição para o meu novo curso de Astrologia e Espiritualidade. Vamos oferecer agora no final de novembro e início de dezembro, se você tem interesse. Deixei aqui o link para a pré-inscrição. Se ainda não é inscrito ou inscrita no canal, por gentileza se inscreva e até o próximo vídeo. Um fraterno abraço a todos.